Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. No passado não muito distante, prevalecia o consenso de que o sucesso de uma empresa estava atrelado à eficiência financeira e operacional. Hoje, esses dois critérios não bastam. Há um terceiro quesito essencial: a inovação. Sobre este assunto, vamos conversar com o educador e web ativista Gil Giardelli, especialista em cultura digital. Olá, Gil, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, muito obrigado pelo convite por participar do podcast da Assim. É uma honra. Gil, qual a importância da inovação em um cenário difícil como o atual? Vivemos agora a era da colaboração. Acabou a era digital e agora a gente já vive a era da colaboração e do conhecimento global. E ser inovador faz parte das empresas que realmente estão num processo novo de lucratividade. Antes você investia nas empresas que tinham eficiência operacional e eficiência financeira muito bem resolvida. E agora você precisa ter uma tríade, que é o financeiro, o operacional e a eficiência da inovação. Então a questão da inovação em todos os quesitos, seja uma inovação simples de processo ou de serviço, ele está sendo o diferencial das empresas do século XXI. Bom, o Brasil ainda não tem uma cultura de inovação. Você acredita que este cenário pode mudar no pós-pandemia? Na verdade, o Brasil é um país muito inovador. O que nos falta é realmente um projeto como nação. Nós somos inovadores no sentido de que você tem várias ilhas de inovação dentro do país, várias iniciativas fabulosas. Temos muitos profissionais indo para fora para assumir grandes cargos de inovação. Muitos centros, em Florianópolis, em Recife, em Porto Alegre, em Teresina, se destacando mundialmente no conceito de inovação. Só que o Brasil precisa resolver qual é o seu projeto como nação no século XXI. E uma das questões é entender que um país inovador tem dois pontos muito importantes: a ética, no centro de tudo, e também a tríplice hélice da inovação, que é a iniciativa privada junto com a academia e junto com políticas públicas bem resolvidas. E quando eu falo de políticas públicas, não é no sentido de dinheiro, mas sim de um país não pode demorar 12 anos, de 12 a 15 anos, para viabilizar, aprovar uma patente. É o que acontece hoje no Brasil. Certo. Bom, se reinventar nunca foi tão urgente e necessário para as empresas. O que nós podemos esperar no que diz respeito à tecnologia? Na verdade, hoje existem mais de 10 tipos de inovação. Você tem a inovação radical, a inovação transformacional, a inovação estratégica. E cada empresa deve entender qual é o conceito de inovação que mais cabe no seu momento. A inovação urgente é aquela que passa por um planejamento de ai meu Deus, isso é para ontem, e realmente esse não é um bom caminho para o momento atual. A inovação ela tem que ser algo planejado, com metodologia e ter um tempo de maturidade para que tudo aconteça. E mais do que tecnologias, é a cultura da empresa que conta muito. Bom, o universo digital se tornou a salvação para muitos negócios, inclusive para aqueles que tinham resistência a isso. Este deve ser o início de uma nova geração de empreendedores? Na verdade, vivemos agora a era do physical, que é o físico dentro do digital e o digital dentro do físico. Não importa se você tem uma loja, um restaurante, qualquer tipo de comércio, serviço ou indústria, você também vai ter que ter a sua presença digital. Então não é, na verdade, um novo empreendedorismo, é uma nova qualidade que todos terão que aprender, que é a liderança digital. E como as pessoas devem se desenvolver para não serem engolidas pelas mudanças diante de um cenário mais tecnológico? Vivemos a era do conhecimento, como disse, a era do conhecimento global. Nunca se teve tanta abundância de conteúdos, de aulas gratuitas e, ao mesmo tempo, tanta falta de vontade de querer aprender algo novo. É o que nós chamamos de um fenômeno chamado a paixão pelo não aprender, a paixão pela ignorância. Então, o primeiro ponto, a primeira recomendação é estude. Estude sobre esse mundo digital, estude sobre inovação, estude lendo, ouvindo podcasts, lendo livros, lendo artigos, vendo vídeos. Isso é uma nova forma de aprender e o aprender durante toda a vida. Bom, se fala muito na quarta revolução industrial. O que é essa revolução?
A quarta revolução industrial é, na verdade, agora a conexão das máquinas inteligentes, né, da inteligência artificial, as máquinas onde elas vão precisar de menos interação de seres humanos, dos carros autônomos. Mas o conceito da quarta revolução industrial, que já está sendo falado há quase 10 anos, começa a ser substituído por um outro conceito, que é a sociedade 5.0. Uma sociedade que não coloca as máquinas no centro de tudo, como a quarta revolução industrial ou a primeira revolução industrial, e agora coloca a tecnologia e a inovação a serviço da humanidade. E é o que nós falamos, que sai o B2C, sai o B2B e entra o Human to Human, que são os seres humanos no centro de tudo isso. A Sociedade 5.0 foi apresentado pelo governo chinês na última reunião do G20 presencial, que são os 20 países mais ricos, e apresentou as bases da Sociedade 5.0, onde todos os seres humanos devem ser impactados pelas novas tecnologias. Em resumo, ou a humanidade é de todos, ou os benefícios da nova era serão de todos, ou o mundo não será de absolutamente ninguém. E como nós podemos definir a economia digital? Ela é uma nova era, onde você vai ter as moedas criptografadas, né? O Banco Central Chinês foi o primeiro a lançar a sua própria moeda e não atrelar o ouro. É o conceito onde todos aqueles encontros que aconteceram no final da Segunda Guerra Mundial em Bretton Woods estão caindo, né, nos conceitos e sendo criadas novas formas de você entender o mundo e até de somar o PIB. Então a economia digital pensa sim em infraestrutura, mas também no uso das tecnologias digitais pelo país, pela nação e também nas habilidades das pessoas para essa nova era. Bom, e para finalizar, você acredita numa mudança no ensino no que diz respeito ao uso da tecnologia? A educação está passando por uma grande transformação, porque agora nós vivemos o que é chamado da pedagogia dos iguais, onde pessoas de todas as idades estão aprendendo em podcasts, em tutoriais do YouTube, em plataformas de videogames, em plataformas de afinidades, como por exemplo o K-pop, que são pessoas que gostam do pop sul-coreano e se uniram para combater, por exemplo, a candidatura de reeleição do Donald Trump. Então agora a educação ela acontece 24 horas por dia, sem espaço concreto e sem tempo cronometrado. Isso muda a forma como os professores têm que planejar as suas aulas e também a forma como nós vamos aprender a todos os jovens. E, além disso, chega-se um momento que não dá mais para dividir pessoas entre ciências humanas, exatas e biológicas. Então, a transformação começou realmente e temos aí uma série de novas habilidades para serem ensinadas e para os professores aprenderem também. Gil, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Conversamos com o educador e web ativista Gil Giardelli, especialista em cultura digital. Ele falou sobre economia, sociedade 5.0 e educação. Obrigada a você, associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.